Então, pessoal, aqui temos uma viga biapoiada, né, com 2 carregamentos pontuais na viga e pede-se as reações de apoio e os diagramas solicitantes, né, que são os diagramas de esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Então, para determinarmos, né, as reações, a primeira coisa que temos que observar são os tipos de apoio, né? Para quem tem dúvida em relação a isso, lá no aplicativo, na parte de introdução, fala sobre os tipos de apoio, só dá uma olhadinha lá, né, para poder tirar essa dúvida. Então aqui, ó, se vocês observarem, nós temos um apoio fixo, né, que é um apoio do segundo gênero, e um apoio móvel, que é um apoio do primeiro gênero. Ou seja, esse apoio fixo, ele vai combater 2 movimentos, né? Esse movimento na vertical e esse movimento na horizontal. E esse apoio móvel, ele vai combater apenas um movimento, que é esse movimento aqui, ó, na vertical, certo? Então temos que calcular todas essas reações dessa viga, beleza? Como vamos começar? Nós temos 2 vínculos nesse apoio A, certo? E um vínculo nesse apoio B, totalizando 3 vínculos, certo? Nessa estrutura. E como nós temos 3 equações de equilíbrio, então sabemos que essa estrutura ela é isostática, porque o número de vínculos é igual ao número de equações de equilíbrio, certo? Sabendo disso, nós podemos utilizar apenas as equações da estática para poder obter as reações de apoio. Então, vamos começar calculando, certo? Para a gente poder obter o valor da reação vertical do apoio A, nós podemos utilizar o somatório dos momentos em relação ao ponto B, certo? Então, como nós faremos isso? Sabemos que o somatório dos momentos em relação a B tem que ser igual a 0, certo? Vamos pegar todas as forças que estão agindo nessa estrutura que gera momento no apoio B, certo? Logo de cara, nós temos aqui a reação vertical do apoio A, certo? A força vertical está perpendicular ao apoio B, então ela gera momento nesse ponto. Então ela vai entrar na equação, certo? Vamos considerar esse sentido horário como negativo, tá? Então, suponhamos que essa força vertical esteja fazendo a barra rotacionar em relação a B no sentido horário. Então, nós temos menos VA vezes o braço de alavanca, que é 6, certo? Agora, nós temos essa força de 30 kN fazendo essa barra girar no sentido anti-horário em relação a B. Então, ela vai ser positiva. Então, nós temos mais 30 vezes o braço de alavanca, que é 4, mais essa força de 30, que em relação ao apoio B, gera um momento de 30 vezes 2, no sentido anti-horário, então ela é positivo, então entra como mais 30 vezes 2, certo? E temos aqui também a reação vertical, certo? No apoio B. Só que essa força ela não gera momento porque está na mesma linha de ação do ponto. Então, essa equação vai ser igual a 0, certo? Agora fica fácil para obtermos o valor da reação vertical do apoio A, certo? Vamos isolar a incógnita, certo? Que é o VA vezes 6 igual a menos 120 menos 60. VA vai ser igual a menos 180 dividido por menos 6. VA vai ser igual a 30 kN, certo? Então, obtemos aqui, ó, o valor da reação vertical desse apoio A. Agora, para conseguirmos obter o valor da reação vertical do apoio B, basta nós utilizarmos qual a equação? A equação do somatório vertical, certo? Que é dado dessa forma aqui, ó, somatório das forças verticais, certo?
é igual a 0. Como só temos uma incógnita, agora fica fácil determinar, certo? Como? Vamos utilizar o somatório das forças verticais, vão ser todas as forças que estão agindo na vertical nessa estrutura. Nós temos VA, nós temos 30 para baixo, então ela vai entrar como negativo, menos 30, menos essa outra força de 30, agindo para baixo, mais VB, certo? Que está agindo para cima. Isso é a somatório das forças verticais, e ela tem que ser igual a 0. Então, nós temos o valor de VA, que vale quanto? 30. Então, nós temos 30 mais VB igual. Vamos jogar essas duas cargas de 30 para o outro lado da equação, vai passar como positivo. Então, nós vamos ter aqui 60, certo? 30 mais 30. Então, a reação vertical do apoio B vai ser igual a 60 menos 30. VB é igual a 30 kN. Certo? Está aqui determinado as reações verticais dos apoios, beleza? Lembrando que esse apoio A, ele também reage a carregamentos impede o movimento na horizontal, certo? Porém, não tem força alguma nessa estrutura que solicite esse esforço no apoio A, certo? Então, o HA vai ser igual a 0, beleza? Mas temos que indicar. Agora, determinado as reações de apoio, nós temos que montar o nosso diagrama de esforços internos, que é o diagrama de momento fletor, esforço cortante e esforço normal, certo? Vamos montar aqui embaixo. No diagrama de esforço normal dessa estrutura, ele vai ficar, esforço normal é toda a força que tende tracionar ou comprimir uma barra, certo? No caso aqui, nessa estrutura, teríamos HA. Só que o HA, se nós observarmos aqui, ele vale 0, certo? Já calculamos e ele vale 0. Então, não temos esforço normal nessa estrutura, porque não temos força tracionando ou comprimindo essa viga. Então, o diagrama de normal, ele vai ser 0, certo? Ao longo dessa viga. Beleza? Agora, o diagrama de esforço cortante, certo? A força cortante é toda aquela força que corta a barra na perpendicular, certo? Então, vamos analisar da seguinte maneira. Vamos considerar, começando desse ponto aqui, no ponto A, nós temos uma força cortante, certo? Que corta essa barra aqui, que é a própria reação vertical do apoio A, que vale 30. E essa força, ela está cortando a barra para cima. Então, nós temos aqui uma descontinuidade para cima, valendo 30, certo? 30 positivo, diagrama cortante. Em cima da barra é positivo. Agora, caminhando aqui, ao longo desse trecho, do trecho A até essa carga de 30, nós não temos carregamento perpendicular à barra. Então, o esforço normal nesse trecho vai ser constante, ou seja, ele vai permanecer 30 até esse ponto onde nós temos o carregamento de 30 kN. Quando ele chega nesse ponto, ele encontra essa carga de 30 descendo, certo? Se ela desce a barra, nós temos 30, vai descer com 30, vai chegar no ponto 0,
certo? 30 menos 30 igual a zero. Diagrama cortante em cima, positivo. Agora, ao longo desse trecho aqui, entre as duas cargas pontuais, nós não temos carregamento, certo? Que corte a barra perpendicular, então o esforço cortante vai ser constante nesse trecho. Beleza? Quando chega nesse ponto, ele encontra esse carregamento de 30, cortando a barra para baixo, então nós vamos descer com 30. Estava em 0, menos 30, chegou a menos 30. E o mesmo ocorre aqui, ó, nesse trecho entre essa carga de 30 e o apoio B, não há carregamento na vertical, cortando a barra perpendicular, então o esforço cortante nesse trecho ele vai ser constante. Quando chega nesse ponto da mesma linha do B, ele encontra a própria força vertical, a própria reação vertical do apoio, que nós encontramos aqui, ó, valor de 30. Ou seja, nós estamos aqui em menos 30 kN. Encontramos 30 para cima, vamos fechar aqui o nosso diagrama de esforço cortante, certo? Mantendo no zero. Lembrando que diagrama de esforço cortante embaixo da barra é negativo. Beleza? Agora falta o diagrama de momento fletor, certo? No diagrama de momento, nós temos que observar o seguinte: qual lado da barra está tracionando, certo? É para onde vai subir o nosso diagrama. Aqui no ponto A, nós temos um apoio fixo, né? Que é um apoio que impede apenas dois movimentos, ele não vai impedir o momento, então o momento nesse apoio vai ser zero, certo? O momento no apoio fixo sempre vai ser zero, a não ser se houver um carregamento de momento aplicado em cima do apoio. Então nós sabemos que o momento nesse ponto é igual a zero, certo? Agora nós temos que calcular o momento fletor nos nós, certo? Ou seja, esse ponto A é um nó, esse ponto onde há uma carga de 30 kN é um nó, esse ponto é um nó e o ponto B é um nó. Vindo aqui pela esquerda, se formos calcular o momento nesse segundo ponto aqui, momento, né, força vezes distância, nós temos apenas uma força gerando momento nesse ponto, que é a própria reação vertical do apoio A, que vale quanto? 30. Então nós temos 30, certo? Ó, a força vertical do apoio A está para cima. Então nós temos 30 vezes 2 tracionando embaixo. Então nosso diagrama ele vai ficar 60 para baixo, certo? Sabendo que o diagrama de momento fletor traciona 60 nesse ponto aqui embaixo, e nessa carga nós não temos mais, e nesse trecho nós não temos mais carregamento, fazendo com que gere momento nesse ponto, então essa reta ela vai ser linear, certo? Momento fletor tracionando embaixo da barra é positivo. Agora, nesse trecho, certo? Entre esse ponto, entre esses dois pontos de carregamento, nós temos apenas, calculando o momento fletor nesse terceiro ponto aqui, nós temos duas forças que geram momento nesse ponto, certo? Que é VA, vindo pela esquerda, nós temos VA vezes 4, tracionando embaixo, menos 30 vezes 2, porque traciona em cima. Então, nós vamos ter aqui, certo? O mesmo valor constante. Então, o valor do momento fletor ao longo desse trecho aqui, ele vai ser constante com 60. Tracionando embaixo ainda, permanece positivo, certo? Agora, como sabemos que o momento fletor no apoio móvel também vai ser igual a zero, porque ele não combate
essa solicitação. Então basta fechar o nosso diagrama com uma reta, certo? Até o ponto 0, sabendo que o momento fletor no apoio B é igual a 0. Esse trecho ainda traciona embaixo, então o momento vai ser positivo. E fechou aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe, dê um like aí, entendeu? Compartilhe na universidade, para o pessoal que está com mais dificuldade nessa área. E verão próximos vídeos aí com conteúdos específicos em relação a essa disciplina. E nos veremos na próxima.